Boa noite, meu nome é Bruno Fraga, eu sou um dos professores de matemática aqui do TEL. Eu estou aqui essa noite para conversar um pouquinho com vocês sobre a prova da UFO e passar algumas dicas importantes sobre o que você deveria estudar, ou que deveria focar para essa prova de matemática da UFO que está num novo formato esse ano. Assim como os demais professores já fizeram antes, é sempre bom comentar um pouquinho dessas mudanças e o que elas podem acarretar para a prova da UFO desse ano. Esse ano a prova da UFO vai ter duas fases que se realizarão no mesmo final de semana. Num dia vai ser a prova equivalente à primeira fase, com as questões de múltipla escolha, e ainda no primeiro dia vai ter a prova de redação, que na verdade se refere à nota da segunda fase, e a segunda fase acontece no dia seguinte já, com as com as questões dissertativas, as provas de diversas matérias. Então isso representa uma mudança em relação ao que era a prova antes, onde o aluno só tinha certeza que faria a primeira fase e tinha que aguardar o resultado para saber se faria a segunda fase depois. Então o que a gente sabe, por exemplo, agora é que todos os alunos, por exemplo, de ciências exatas ou ciências da natureza, ou de ciências biológicas, melhor dizendo, todos farão as duas provas de matemática, tanto da parte de múltipla escolha, como da parte de questões dissertativas também. Isso significa que ele vai fazer 7 questões de múltipla escolha de matemática na primeira fase e 4 questões dissertativas na segunda fase. Só as ciências humanas e as artes é que estão fora da segunda fase na prova de matemática, mas os demais cursos todos farão a primeira e a segunda fase de matemática no mesmo final de semana. Tradicionalmente, a prova da UFO é uma prova exigente, não só na matemática, mas nas outras matérias também. Então, o que a gente está pensando que vai se manter esse ano é de que a prova continue mantendo um certo grau de exigência, mas como as provas acontecerão no mesmo final de semana, isso diminui talvez um pouco a chance de que algum tópico, algum assunto se repita na prova da primeira fase e da segunda fase. Então, a gente está imaginando que dessas 11 questões juntas, da primeira fase e da segunda fase, a gente tenha talvez 11 assuntos diferentes sendo abordados na prova da UFO. Porque uma das características que ela tem também até hoje, nesses últimos anos sempre foi assim, é tentar ser uma prova bem abrangente nos conteúdos que ela vai cobrar na prova de matemática. De qualquer maneira, eu fiz uma tentativa de listar alguns assuntos que talvez sejam os mais importantes que a UFO tem cobrado nos últimos anos, para que você possa pegar esses últimos 2 meses antes da prova e se focar nesses temas principalmente, porque os 2 meses ainda é tempo bastante suficiente para que você possa aprender muita coisa ainda e possa se direcionar para aquilo que tem maior chance de cair. Então eu vou passar assunto por assunto, detalhando o que seria importante, dando algum detalhamento, se o assunto for muito importante mesmo, para que você possa saber desde já o que você deve ou não se concentrar para a prova da UFO. Então você pega aí um caderno, um lápis aí, já vai anotando quais são os tópicos fundamentais. Eu vou começar com a parte que a gente chama de equacionamento, que são problemas em que você só vai resolver a questão se conseguir interpretar o texto e transformá-lo em alguma ou algumas equações. Essa parte a UFO cobra quase todos os anos, então é um assunto quase certo para esse ano também. Pode aparecer até na segunda fase, às vezes, na parte dissertativa. E quando a gente fala de equacionamento, a gente está pensando não só numa equação isolada, de primeiro grau ou de segundo grau, mas até mesmo talvez um sistema de equações que pode ter 2 equações ou até 3 equações. Então, antes de mais nada, eu queria sugerir que você desse uma revisada em técnicas ou métodos para resolver sistemas com 2 equações e 2 incógnitas, que são sistemas mais rápidos, mais fáceis, e também métodos para resolver sistemas com 3 equações e 3 incógnitas. Esse tipo de sistema já é um pouco mais delicado e se às vezes você não tiver um método muito claro na sua cabeça de como seguir a resolução, você talvez se atrapalhe na hora da prova, porque o tempo não é tão grande, você pode ficar meio nervoso. Então é bom ter uma clareza sobre como é que a gente resolve sistemas com 3 equações. Então, primeira coisa, pensar na resolução dos sistemas, como é que você faria para resolvê-los. A interpretação que vai levar à equação ou às equações do seu sistema podem depender apenas da leitura e interpretação do texto simplesmente. Pode depender de alguns conteúdos de porcentagem, cálculos de porcentagem ou aumentos ou reduções percentuais, por exemplo. Pode depender do estudo de grandezas proporcionais e falar, por exemplo, sobre divisões em partes proporcionais. Pode falar também um pouquinho sobre estatística, falar sobre médias, enfim, falar alguma coisa que está ligada à estatística, média aritmética ou média ponderada. Enfim, tudo isso pode aparecer como ferramentas para que você consiga equacionar o seu problema. Então, nem sempre é só ler o texto e achar que entendendo você vai montar as equações. Vai depender de algum conhecimento técnico que você pode ter dessas outras áreas. Proporções, divisões proporcionais, porcentagem e aumentos percentuais, estatística, principalmente média aritmética ou média ponderada. Então essa é a primeira parte que eu queria destacar com vocês, equacionamento e resolução de sistemas de equações. Essa parte é muito provável mesmo que apareça, ou na primeira fase ou na segunda. O segundo tópico que eu queria destacar para vocês
já é dentro do assunto de funções. É um outro tema que apareceu demais nos últimos anos e é um tópico muito extenso do ensino médio. Então, nessa hora é importante que o aluno tenha um pouco de coragem de se concentrar em alguns tópicos para não ficar também perdendo tempo demais para estudar tudo de funções, porque só isso já gastaria os seus 2 meses aí que você tem pela frente. Então, o que eu vou sugerir é que você pense o seguinte, problemas sobre achar a fórmula de uma função do primeiro grau, chamada, na verdade, função afim, é um dos problemas que pode eventualmente aparecer. Ele pode dar alguma descrição no enunciado ou um gráfico e pedir para você achar a fórmula da função do primeiro grau. Para a função quadrática, a função do segundo grau, eu chamaria atenção para aqueles problemas que perguntam sobre valor máximo de alguma grandeza. Ou às vezes valor mínimo também, mas geralmente vai ser valor máximo. Pode ser valor máximo de uma área, valor máximo de uma altura, valor máximo de uma receita de uma empresa, ou seja, problemas que às vezes nem ficam muito claros que é de função do segundo grau, mas a pergunta vai ter alguma coisa do tipo, qual é o valor máximo que a receita daquela empresa pode atingir? Esse tipo de pergunta sobre valor máximo acaba sugerindo, como se fosse uma pista, de que a questão teria que envolver aí uma função do segundo grau a ser construída e a análise dessa função do segundo grau teria como valor máximo ou valor mínimo a coordenada y do vértice dessa função, ou melhor, da parábola que representa o gráfico dessa função. Então, uma boa ideia é você revisar, pegando não só questões das últimas provas da UFO, mas até pegando algum livro, algum material que você tenha, problemas de função quadrática, onde a pergunta se refere a isso, o valor máximo de uma determinada grandeza no seu problema. São problemas difíceis, muitas vezes, para o aluno, mas é possível treiná-los, é possível chegar na hora bem preparado para isso, para dar conta de resolver essas questões lá na hora. E pode ser um grande diferencial, inclusive em relação aos alunos, que às vezes têm alguma dificuldade com isso. Então, de função do primeiro grau seria a construção da fórmula. Função do segundo grau, ou função quadrática, seria problema de máximo ou mínimo. Função modular, eu nesse momento deixaria um pouco de lado. A chance de cair não é tão pequena, mas a gente tem que escolher alguns tópicos para abordar e eu acho que função modular não seria um dos prioritários. Função exponencial e logarítmica, vale a pena analisar nos gráficos dessas funções. Há problemas recentes da UFO em que ele analisou o gráfico de função logarítmica misturado com função exponencial. São funções que uma é o inverso da outra, então isso também pode ser abordado, ou seja, é importante que o aluno dê uma revisada, especialmente nessa análise de gráficos de função logarítmica e função exponencial. São as funções que geralmente ficam mais para o final do curso de funções, quando você faz um curso sobre isso ou no seu ensino médio, por exemplo. Ainda sobre funções, eu queria chamar a atenção para uma dica importante de algo que não é visto no ensino médio, mas a UFO tem cobrado com alguma frequência nessas últimas provas. É você ser capaz de analisar gráficos de qualquer tipo de função ou de uma função genérica que ele invente na hora e saber como é que você faz translações no gráfico, ou seja, como é que você joga o gráfico um pouco para cima ou um pouco para baixo, que efeitos têm que ser dados na fórmula de uma função para que ela suba ou desça, ou vá para a direita ou vá para a esquerda, ou para que você obtenha um gráfico que seja simétrico ao que ele deu em relação ao eixo Y, como se pensasse no eixo Y como um espelho para você pegar num gráfico e fazer uma simetria dele, ou simétrico em relação ao eixo X também. Essa parte não é um tópico específico do ensino médio, mas pegar provas dos últimos anos da UFO, últimos 5, 6 anos, você vê que já apareceram algumas questões sobre isso. Como é que a gente faz translações num gráfico de uma função qualquer? Para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, simetrias em relação ao eixo X e ao eixo Y, e ainda um aspecto que eu acabei de citar agora há pouco, de que funções inversas também têm uma relação com os gráficos das funções originais. Então, saber que o gráfico de uma função e da sua inversa são simétricos, por exemplo, no gráfico, em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, é uma ideia importante. Então, pense sobre isso, revisar, através de questões antigas, como é que você faz essas translações no gráfico. No caso da função inversa especificamente, você consegue encontrar isso em materiais diversos. Em qualquer livro de funções, vai encontrar um pouco da informação sobre qual é a relação do gráfico de uma inversa com a da sua função original. Mas essa parte de translações exige que você pesquise sobre isso em materiais da internet, pegue provas antigas da UFO, porque de fato não é um assunto que é visto com muito cuidado no ensino médio não, tá? Então de funções é isso, função do primeiro grau, construir a fórmula, função do segundo grau, problema de máximo e mínimo, função exponencial e logarítmica, analisar os gráficos delas até no mesmo plano cartesiano para compará-los, e translações de gráficos no plano cartesiano de uma função qualquer. Bom, depois de funções, acho que seria interessante pensar agora em um outro tema que também aparece todo ano e é um assunto dos mais difíceis para o aluno no ensino médio, que é a análise combinatória e probabilidade.
Essa parte aí tem uma dificuldade natural, ou seja, que todos os alunos vão ter, mas é possível treinar um pouco, pelo menos os problemas mais típicos, os problemas mais tradicionais. Eu vou chamar a atenção aqui que na análise combinatória o fundamental seria você saber fazer problemas pelo princípio fundamental da contagem, PFC, também chamado de princípio multiplicativo, é o que se aprende logo no começo da análise combinatória. E esses problemas você pode resolver com esse método qualquer questão onde a ordem seja relevante dentro do grupo que você pretende formar. E também os problemas de combinações, problemas que envolvem a fórmula de combinação, que são vistos já mais para frente na análise combinatória, são aqueles problemas em que você tem um agrupamento em que a ordem dos elementos já não é relevante. O problema clássico de combinação é o problema de formar comissões de pessoas. Você quer formar, a partir de um certo grupo de pessoas, uma comissão dentro desse grupo e quer saber de quantas maneiras você pode formar essa comissão. Problemas de comissões são problemas em que a ordem das pessoas dentro da comissão não faz diferença para a gente na nossa contagem. Então a gente costuma resolver usando a fórmula de combinação. Não só esse problema, mas qualquer outro em que você interprete na hora da prova de que aquele grupo a ser formado não é um grupo ordenado, ou seja, a ordem dos elementos lá dentro não faz diferença para aquele grupo. Então eu sugeriria que na combinatória você pensasse nesses dois aspectos. Resolver questões onde a ordem faz diferença através do princípio fundamental da contagem e nos problemas em que a ordem não é importante, resolver através da fórmula da combinação. Você pode revisar daqui até o dia da prova os problemas mais típicos desses assuntos, porque aumenta a sua chance de encontrar algum desses lá na hora. Se ele quiser apertar muito nesse assunto, talvez vire uma questão que vai ser difícil para quase todo mundo lá na hora. Mas se ele pegar algum problema mais tradicional, aquele aluno que tiver estudado esse assunto vai conseguir fazer lá na hora. Na parte de probabilidade, vai ter questão que vai ser uma aplicação da análise combinatória dentro da probabilidade. Então você tem que saber fazer as contagens para poder resolver a questão de probabilidade depois. Mas também tem questões importantes dentro do próprio tema de probabilidade que falam sobre sequência de eventos, que alguns chamam de regra do E em probabilidade, que é quando você quer que ocorra uma certa sequência de eventos e você resolve isso através de uma multiplicação das probabilidades desses eventos. Então dê uma olhadinha nesse assunto que fala sobre sequência de eventos como um problema importante que a UF tem cobrado nos últimos anos e que tem aparecido tanto na primeira fase como na segunda fase às vezes também, certo? Bom, e fala um pouquinho agora sobre as geometrias. O que eu falei até agora são tópicos que a gente chama de tópicos de álgebra de modo geral, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a geometria na prova da UF. Essa parte de geometria também aparece muito. E aí eu vou discriminar aqui rapidamente quais são os temas importantes em cada geometria, porque todas as geometrias aparecem na UF. Na geometria plana, tomar cuidado com as propriedades, com as relações de triângulos retângulos. Ou seja, o triângulo mais importante para a prova da UF é o triângulo retângulo. Ele tem uma série de relações importantes, inclusive aquela parte que chamamos de relações métricas do triângulo retângulo, além do teorema de Pitágoras, além das relações trigonométricas, que eu vou citar daqui a pouco também. Além disso, você pode pensar em propriedades sobre onde é que ficam os pontos notáveis, né, o incentro, o baricentro, o circuncentro, o ortocentro do triângulo retângulo. Então foca um pouco no triângulo retângulo que tem uma chance maior de aparecer. Mas pensando nas diversas figuras geométricas que você vê na geometria plana do ensino médio, um outro aspecto muito importante é sobre o cálculo de áreas. Então, além de conhecer as relações do triângulo retângulo, seria interessante, por outro lado, conhecer para todas as figuras que são vistas no ensino médio na geometria plana, as fórmulas ou as estratégias para calcular áreas. Seriam as fórmulas de área de triângulo, que são várias fórmulas para você dar uma revisada e relembrar. São fórmulas de áreas dos quadriláteros, retângulo, trapézio, losango, por exemplo. Área de círculo e do setor circular, que é calculada por uma regra de 3. Enfim, as áreas das principais figuras da geometria do ensino médio. E como é que isso pode ser desenvolvido às vezes também através de certas estratégias, como calcular áreas através de subtrações. Pegar a região toda que te interessa na figura e dela tirar a área que não está pintada, por exemplo, para chegar na área pintada depois. Pode ser que a área que não está pintada seja mais fácil de calcular do que a própria área que ele pediu. Então, além de conhecer as fórmulas, é interessante saber que às vezes você não calcula essa área diretamente, você vai calcular indiretamente, fazendo a área da região toda que está no desenho e subtrair dela a área que não está pintada e que não te interessaria. Então, triângulo, retângulo e a parte sobre áreas de figuras. Além disso, é lógico que sempre tem uma chance de que alguma conta dentro do seu exercício seja feita através da ferramenta de semelhança de triângulos, porque essa é uma das ferramentas fundamentais da geometria do ensino médio. Então, além de pensar em áreas, além de pensar no triângulo retângulo, se a questão não for aparecer nem sobre área, nem triângulo retângulo, a ferramenta principal que você vai ter que cogitar na hora para usar
seria a semelhança de triângulos. É um tópico fundamental, central dentro da geometria do ensino médio, então também tem uma chance de aparecer na prova da UFO. Isso na geometria plana. A trigonometria vai trabalhar especialmente com os triângulos dentro da UFO, sem se preocupar necessariamente com aquelas formas até meio bizarras que aparecem na trigonometria do ensino médio. Então eu me concentraria na trigonometria do triângulo, que é a do triângulo retângulo, saber calcular seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, saber os valores de cabeça dos ângulos notáveis, né? Seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 graus, ou seja, essas relações que são bem vistas desde o comecinho da trigonometria, na verdade, quando o aluno vai estudá-la. E também a trigonometria do triângulo qualquer, que é a trigonometria da lei dos senos e lei dos cossenos. A lei dos senos, por exemplo, ela não aparece com ênfase tão grande em vestibulares por aí, mas na UFO já tem uma série de questões nos últimos anos que envolvem um pouco disso. Lei dos senos ou, às vezes, lei dos cossenos também. Então, são fórmulas que você pode aplicar em qualquer tipo de triângulo e que, portanto, fecham, né, a trigonometria para que você possa aplicá-la em qualquer tipo de triângulo. É a trigonometria do triângulo retângulo e a trigonometria do triângulo qualquer, lei dos senos, lei dos cossenos. E ainda tem a geometria espacial. A geometria espacial ela foca muito nos cálculos utilizando as fórmulas de volumes dos sólidos e da área da superfície desses sólidos. Mas é principalmente o volume. Então você tem que revisar o volume daqueles sólidos todos que são vistos no ensino médio, é o volume dos prismas, das pirâmides, as relações deles com volumes de cilindro e de cone, por exemplo, volume da esfera, que é uma forma um pouco à parte que você vê no programa, e até mesmo formas de troncos, tá? Que às vezes são deixadas meio de lado, mas não é tão impossível assim que apareça alguma questão que fale sobre tronco de pirâmide ou tronco de cone. Então revisar as formas de volumes dessas figuras também seria interessante para você poder fazer as questões de geometria espacial. A geometria espacial aparece demais na prova, quer dizer, é 100% certeza que vai ter alguma questão de geometria espacial na prova, mas ela pode ser sobre cálculo de volumes ou de cálculo de área da superfície. Saber como é que calcula a superfície de um cilindro, por exemplo, como é que calcula a área da superfície de um cone ou de uma pirâmide. Então isso aí que você vai ter que ir revisando para se preparar para a geometria espacial. Não são questões geralmente muito difíceis, isso é um detalhe importante. Quer dizer, o aluno que revisa bem essa parte vai conseguir fazer, muito provavelmente, as questões de geometria espacial que vão aparecer na prova. Isso nem sempre é verdade com funções, por exemplo, onde a questão pode ser muito difícil, ou até mesmo análise combinatória, mas com geometria espacial, o aluno que der uma revisada, ele vai conseguir fazer a questão lá na hora. E aí, por último, a geometria analítica. Eu falei um pouquinho da geometria plana, um pouco da trigonometria do triângulo. Na geometria espacial são os volumes e as áreas dos principais sólidos que você estuda no ensino médio. E a geometria analítica. A geometria analítica é uma parte difícil na prova da UFO. Ou seja, é um tópico que aparece com muita frequência, é cobrado num nível bem exigente na prova e vai envolver principalmente o estudo sobre retas e circunferências, geralmente misturadas nas mesmas questões. Então vai falar de reta tangente a uma circunferência, por exemplo, ou reta secante, enfim, problemas que tentam de algum jeito misturar numa mesma questão o estudo sobre reta na geometria analítica, que é muito semelhante ao que é feito na função do primeiro grau, e também circunferências, que é um estudo específico da geometria analítica no ensino médio. Então, falar de equação de reta, principalmente equação reduzida, aquela equação do formato que a gente chama de ioiô-michôchô, equação reduzida da circunferência, falar das equações delas e refazer, ou seja, tomar o cuidado de se preparar para questões que misturam retas e circunferências simultaneamente. O que a UFO não vai cobrar é a parte sobre cônicas, que é aquela parte final da geometria analítica, sobre elipse, hipérbole e parábola. Essa parte não vai aparecer, mas reta e circunferência é um ponto aí muito provável de estar na prova. A torcida do aluno, inclusive, é que a questão de analítica nem seja tão difícil, porque em algumas provas recentes, de alguns anos anteriores, a questão era muito difícil, então às vezes o aluno não fica com condições de resolver na hora, mesmo sabendo a matéria. A gente torce sempre para que venham questões de um nível, pelo menos, acessível para o aluno, para que o aluno preparado, que estudou esse assunto, consiga mostrar na hora da prova que ele se diferencia daquele aluno que só viu por cima a matéria. Tá certo? Então esses são os tópicos que eu resumiria para vocês como os principais. Se der tempo depois de tudo isso, ou seja, está fazendo essa revisão, já falou um pouquinho de equações, de funções, combinatória e probabilidade, já revisou um pouco da geometria plana, espacial, analítica. Então, como tópicos complementares, para não dar uma olhada, se der tempo, vale a pena dar uma olhadinha nos conceitos e as fórmulas básicas de progressões aritmética e geométrica, PA e PG, né? Você vai analisar as fórmulas de cada uma delas. Revisar um pouco sobre a forma algébrica dos números complexos, principalmente.
A forma algébrica tem aparecido mais na prova da UFO do que a forma trigonométrica dos números complexos. Essa é uma parte que o aluno tem grande dificuldade, mas ele tem que saber que a UFO não aprofunda muito esse assunto. Então, se você der uma revisada na forma algébrica dos números complexos, você vai fazer as operações com ela e talvez saber como é que passa da algébrica para a trigonométrica, por exemplo, talvez já seja suficiente para fazer a questão de números complexos na prova da UFO, se cobrar números complexos. Uma das vantagens de saber números complexos é que ele ajuda um pouquinho na parte de polinômios, que é o último tópico que eu queria citar. Na parte de polinômios podem aparecer questões sobre como analisar ou descobrir raízes para equações de graus maiores do que 2. Porque até segundo grau a gente faz pela fórmula de Bhaskara. Quando começa a cair equação de terceiro grau, quarto grau, aí essas raízes dependem de algumas informações que o enunciado vai ter que te dar, de relações entre as raízes, e aí um dos tópicos centrais nessa parte de analisar equações de graus maiores são aquelas relações de Girardi. Essas relações são o tópico principal para o aluno revisar, caso tenha tempo para isso, já tendo revisado aqueles outros assuntos que eu citei anteriormente. Relações de Girardi e o teorema das raízes complexas, ou das raízes imaginárias, que diz que numa equação de coeficientes reais, se algum número complexo for raiz da equação, o conjugado dele também vai ser raiz daquela equação. Então os números complexos ajudam não só para as questões que abordam especificamente os números complexos, como podem ajudar também o aluno em questões de polinômios, onde ele vai falar de uma equação polinomial, uma equação de terceiro ou quarto grau, na qual alguma raiz é um número complexo. Ele vai ter que saber construir o conjugado e saber que toda vez que a raiz é complexa, o conjugado dela também vai ser uma raiz daquela equação. Tá ok? Então eu espero que com esses tópicos que eu estou citando, você possa orientar, organizar um pouco o seu estudo, apesar de saber que são muitos temas, né? Quer dizer, que na prova da UFO é uma prova muito abrangente, então não dá para citar só um ou dois assuntos, mas se se guiar no que eu falei aqui, nos tópicos que eu citei, essas ênfases no seu estudo, você está aumentando as chances de conseguir pegar uma questão na hora que você revisou recentemente, que você deu uma estudada recentemente, e ajuda a sua chance de acertá-la até rapidamente, sem tanta dificuldade assim. Tá certo? Foi um prazer estar aqui com vocês, dando essas dicas. Eu desejo a todos uma ótima preparação, um ótimo estudo até a prova da UFO. E lógico que vocês façam todos uma boa prova, tendo a tranquilidade de saber que vocês vão fazer a primeira fase e a segunda fase de qualquer jeito. Então, independente de como é que você foi no primeiro dia, levar a sério o segundo dia também, porque o cálculo sobre aprovação, passagem da primeira fase para a segunda, é muito complicado para o aluno querer fazer previsões entre o primeiro dia e o segundo. Então, você faz a prova sabendo o seguinte, o primeiro dia você vai fazer o melhor que você puder, independente do que acontecer, você vai fazer o segundo dia também numa boa, e só depois vai ficar pensando aí como é que vai ser a história de nota de corte, nota para entrar, porque são cálculos meio difíceis que o aluno nem teria condição de querer antecipar mesmo. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima oportunidade.